Senhoras e senhores, muito bom dia. Em nome do Sistema Fecomércio Sesc-RS, saudamos a todos que prestigiam o 14º Encontro Anual do Programa Sesc Sorrindo para o Futuro. Citamos e agradecemos a presença das seguintes pessoas, autoridades: senhora Maria Estela Kenner, gerente de saúde do Sesc-RS, representando o senhor Luiz Tadeu Piva, diretor regional do Sesc-RS. Senhores prefeitos municipais, Leonel Petri, de Tuparendi, Adair Zeca, de Vista Alegre do Prata, Regis Luiz Ram, de Nova Petrópolis, senhor Jorge Quadros, vice-prefeito de Tapera, senhores secretários municipais de Educação, Ignez Morgan, de Boa Vista do INCRA, Ricardo Lawrence, de Nova Petrópolis, Tânia Beatriz Georgi, de 3 de Maio, Edson Luiz Bacim Martinelli, de Engenho Velho, Elaine Giuliato, de Farroupilha. Senhores secretários municipais de saúde, Ricardo Bidese, de Vista Alegre do Prata, Marisa de Souza Vargas, de Tapera, Mariliane Prussi, de Tuparendi, Andréia Siqueira Frota, de Nova Petrópolis, Rosane da Rosa, de Farroupilha. Senhor João Gilberto Souza, representando o Conselho Regional de Odontologia do Rio Grande do Sul. Senhor Leandro Sapiro, coordenador técnico de Educação em Saúde e coordenador das unidades móveis de odontologia do Sesc-RS. Senhor Tenente Coronel Médico Mauro Amin Sabe, diretor do Hospital de Aeronáutica de Canoas. Senhor Tenente Coronel Dentista Carlos Eduardo Carneiro Xavier, chefe da Divisão Odontológica do Hospital de Aeronáutica de Canoas. Coordenadores municipais do programa Sesc Sorrindo para o Futuro, colaboradores do Sistema Fecomércio Sesc e Senac, senhores palestrantes, senhores da imprensa, demais participantes. Iniciamos nosso encontro com a palestra Promovendo a Saúde Bucal da Criança, Presente e Futuro, do professor doutor Carlos Alberto Feldens, que possui graduação em odontologia e especialização em odontopediatria, ambos pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Possui também mestrado em saúde coletiva pela Universidade do Vale do Rio dos Sinos e doutorado em epidemiologia pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Atualmente é professor adjunto do curso de odontologia da Universidade Luterana do Brasil. É membro do corpo editorial da Dental Traumatology e revisor de diversos periódicos internacionais. No ano de 2010, recebeu o Prêmio CAPES de Teses na área de saúde coletiva. Atua principalmente nos seguintes temas: cárie dentária e traumatismos dentários. Vamos receber, com uma salva de palmas, o professor doutor Carlos Alberto Feldens. Muito bom dia a todos vocês. É uma grande honra, Sapiro, e em teu nome eu agradeço a todas as pessoas que organizaram esse evento, estar presente aqui. A minha atividade, na verdade, embora eu tenha também atividade clínica como odontopediatra, a minha atividade principal tem sido a de pesquisador. Entretanto, o sentido de fazer pesquisa, e aquela foto que o Sapiro botou há pouco, eu num monte de velhinho de cabelo branco, que são pesquisadores mundiais sobre cárie, o sentido de tudo isso só é um: é ter momentos como o de hoje. Não tem sentido nenhum a ciência, não tem sentido nenhum o laboratório, não tem sentido nenhum a pesquisa epidemiológica e nem o prêmio Nobel
se de alguma forma isso não se transformar em algum tipo de benefício para as pessoas. No meu caso, em que o foco são as crianças. Então é nesse sentido e com esse espírito que eu tive o maior prazer, Sapiro, de aceitar o convite de participar num evento tão importante como esse, num momento de tantas incertezas para o nosso país e para o mundo, como eu vou mostrar em seguida, que nós estamos vivendo. De alguma forma, nós temos que cada vez mais achar razões para dar sentido para a nossa vida. E uma das razões, sem dúvida, é tentar contribuir e promover, e é pelo menos essa a ideia que eu venho tentar trazer para vocês, com a saúde bucal da criança. Eu venho tentar responder aqui 3 perguntas, nessa apresentação de 1 hora e pouco. A primeira dela é: o que mais afeta a saúde bucal das crianças? A segunda é: quais são as respostas atuais da ciência, e não dos blogs, não do Facebook, quais são as respostas atuais da ciência frente a esse problema? E terceiro, qual é o meu papel, seja eu profissional da saúde, dentista ou outro profissional da saúde, profissional da educação ou gestor, que provavelmente são as categorias que de alguma forma estão sendo representadas nessa plateia. Só que antes de mais nada, eu gostaria de fazer um questionamento. E o questionamento é, e essa foto parece ser muito ilustrativa nesse sentido: em que tempos nós estamos vivendo? Provavelmente aqueles que têm menos de 30 anos nessa plateia não se sintam incomodados com esta fotografia, mas grande parte, certamente, ao perceber essa realidade, lembra do seu tempo de infância ou de adolescência e sabe o quanto nessa época, quando tinha 4 ou 5 crianças pré-adolescentes como esses, eles estavam fazendo outra coisa e não exatamente o que essas crianças estão fazendo. Só que isso não tem volta. Nós cada vez mais vamos ter que aprender a lidar com tal tipo de situação. A gente poderia se perguntar que tempos estamos vivendo, por exemplo, na nossa cidade, que está fazendo aniversário hoje, Porto Alegre. Porto Alegre, ao mesmo tempo, tem tanta coisa boa, é uma das cidades do mundo, por exemplo, mais arborizadas, mais boas de se caminhar, e hoje em dia, de pegar uma bicicleta, de dar uma corrida, de fazer esporte em alguns locais, mas ao mesmo tempo, com tantos e tantos problemas em várias regiões, especialmente na periferia. A gente poderia se perguntar que tempos estamos vivendo no nosso país, quando há 3 semanas atrás, 2 ou 3 semanas atrás, a gente viveu uma tragédia que a gente nunca imaginava que iria passar, como aquela que ocorreu no interior de São Paulo. E que, de alguma certa forma, até ameaças houve de acontecer semana passada no interior do Rio Grande do Sul. Que tempos estamos vivendo? Se a gente pensar sob o ponto de vista mais amplo de que mundo que a gente faz parte, e pensar na América Latina, por exemplo, onde tem mais de 600 milhões de pessoas, de 19 países diferentes, vivendo em ambientes tão distintos quanto esses. E o nosso próprio Estado, quantos ambientes distintos a gente tem na Zona Norte, na Zona Sul, no litoral, na Zona Oeste do Estado. E o que tem em comum
em todas essas populações, senão aquele que deve ser o foco de nós, como profissionais da saúde, da educação e gestores, deveríamos ter, que são exatamente as crianças. Aqui, no caso da América Latina, com todas as suas características raciais, étnicas, socioeconômicas, de educação. Então, é nesse terreno que a gente tem que discutir. O que a gente pode fazer, então, para essas crianças, para dar um pouco de sentido. Que tempos que estamos vivendo? Nós, Brasil, que fazemos parte desse grupo de países, no caso, estamos nos países de média renda atualmente, mas se vocês verificarem na América Latina, o que caracteriza esses países que estão em amarelo ou em cor laranja, 50% das crianças de 5 anos de idade não estão atingindo o seu potencial de desenvolvimento. São essas crianças que são o foco das nossas ações. O que mais caracteriza os nossos países da América Latina, o Brasil, o Rio Grande do Sul e Porto Alegre, violência. O impressionante é que na América Latina nós temos 8% da população mundial. Entretanto, nós temos mais de 1/3 dos homicídios do mundo. E o que acontece com a criança nesse meio? A exposição à violência, ela é causalmente, não é casualmente, ela é causalmente relacionada a uma série de desfechos negativos em crianças, problemas emocionais e taxas maiores de doença e de mortalidade em crianças que vivem nestes países sob essas condições. E se a gente se perguntar, tudo bem, as crianças não estão atingindo o seu potencial de desenvolvimento, estão vivendo num meio extremamente violento, e como é que está a saúde de uma forma geral na América Latina? Na verdade, talvez o fator que mais resuma e caracterize, e que está contemplado na programação de hoje, é a epidemia, na palestra que vai ter mais tarde, é exatamente a epidemia de obesidade, em todos os países da América Latina. Se o problema há 20, a 30, 40 anos atrás era fome, era desnutrição, o problema hoje é obesidade. É com esse problema, talvez, o mais importante, e todas as suas consequências, que nós estamos cada vez mais convivendo. Então, a epidemia de sobrepeso e obesidade na América Latina. E Porto Alegre está diferente disso? Como é que está Porto Alegre em relação a isso? Em Porto Alegre, e nós publicamos dados internacionalmente sobre isso, Porto Alegre está com aos 12 meses, criança que faz aniversário de 1 ano, tem 15% de obesidade e 44% com excesso de peso. E isso não é população do Moinhos de Vento, isso é a população de crianças que nasceu no SUS em Porto Alegre. Como consequência, nós temos hoje no mundo, mas principalmente nos países em desenvolvimento, uma alta prevalência de doenças não comunicáveis. A tradução melhor para o português seria de doenças não transmissíveis, que são basicamente doença cardiovascular, doença pulmonar obstrutiva, diabetes e câncer. Em 2015, esse é um dos últimos dados de anos atrás da OMS, 71% das mortes no mundo estão relacionadas às doenças não transmissíveis. A pergunta é, e o que a ciência tem mostrado, eu como profissional da saúde e da educação, como causa, o que está por trás destas doenças não transmissíveis? O
pensamento leigo, mas mesmo o pensamento científico, indicava que isso era consequência apenas de sedentarismo, do fato das populações atuais ficarem muito mais paradas, ficarem na frente da televisão, ficarem na frente do computador e terem menos atividade física. Não há dúvida que uma responsabilidade importante por isso é o sedentarismo, mas não é a maior. E existem evidências atuais, essa um pouco mais antiga, que compara o gasto de energia das populações de 1000 anos atrás com o gasto das populações que não vivem mais de caça e pesca, e mostram que, incrivelmente, o gasto de energia não é tão diferente. Este artigo, publicado agora há pouco tempo, e que foi tema da coluna do Drauzio Varela, no último caderno Vida da Zero Hora, no último fim de semana, no caderno de saúde da Zero Hora, mostra que, na verdade, o sedentarismo é muito ruim. Mas por trás de tudo isso, existe uma outra condição que está provocando essa grande situação em que as mortes, se vocês pegarem os óbitos do que morrem as pessoas, do que mais morrem as pessoas atualmente na América Latina, a gente vê que tem algumas causas que estão diminuindo, que são as doenças infecciosas. E todas essas outras que estão aumentando aqui, cada vez mais, são exatamente as doenças não transmissíveis. E a causa disso é evidente que tem uma parte que é pelo sedentarismo, é pelo excesso de álcool e é também pelo tabaco. Mas o fator que tem a maior causa do que a soma de todos esses fatores, sem dúvida, hoje há evidências muito claras de que são as práticas alimentares. E dentro das práticas alimentares, eu gostaria de focar algum aspecto específico sobre o qual nós todos temos uma enorme responsabilidade. Só que se a gente continuar neste clima do que nós estamos discutindo, vai todo mundo ficar deprimido. E nós não temos só más notícias. Se a gente perceber o que a ciência está identificando, o que a ciência está descobrindo, e o que a ciência está nos orientando, ou nos fazendo reorientar as nossas práticas, nós vamos perceber que, por exemplo, algumas práticas antigas que estão modificando para o bem da população. E um exemplo muito claro é esse. Uma paciente que é gestante e que está com hipertensão. E ela diz para o seu médico: doutor, a minha mãe teve o mesmo problema e teve que fazer repouso. E o médico responde, médico atualizado esse, médico que lê ciência e acredita na ciência e não em fake news. Era a conduta da época que a tua mãe teve esse problema, que se baseava apenas no raciocínio clínico e na experiência dos médicos. Hoje, temos evidências de que o repouso pode até piorar a tua condição. Tem artigos mostrando isso. Vou te dar alta e voltas à atividade em seguida. Essas evidências vão te ajudar a estar muito bem em poucos dias. E é assim que a ciência está evoluindo e mostrando que tem várias condições que há 20, 30, 40 anos atrás se recomendava o repouso e que hoje a recomendação é oposta. Então eu, como gestor, profissional da saúde e da educação, vou ter que escolher. Eu vou acreditar em fake news ou vou acreditar na ciência com todos os benefícios que isso vai representar para mim, para minha família, para o meu meio e por aquela população pela qual eu sou responsável. A pergunta a seguir é:
e o que as crianças têm a ver com isso. A pergunta a seguir, ela é: o que afeta mais a saúde bucal das crianças? Uma criança, a gente pode pensar até os 12 anos, mas eu vou ter um foco especial ao início de tudo, que é a criança pré-escolar, a criança até 5 anos de idade. Tem 3 condições que afetam muitas crianças. Uma que afeta 1/4 das crianças nessa faixa etária, que são os traumatismos bucais. Tem uma outra condição que afeta a metade das crianças até 5 anos de idade, que é a cárie dentária. E tem uma terceira condição que afeta 70% das crianças, que é a maloclusão. Por exemplo, uma condição como essa de uma criança que não consegue mastigar ou morder um sanduíche direito. Muito bem. Dentro dessas condições, hoje tem evidências claras, muito claras, de que, por exemplo, traumatismos dentários realmente impactam a vida das crianças pequenas e impactam também a vida das famílias. Essa foi a tese de doutorado de uma orientada minha, que publicou num periódico bastante importante, mostrando o quanto que os traumatismos impactam a qualidade de vida das crianças e de suas famílias. Então, não há dúvida nenhuma, em pré-escolares, e há evidências de colegas de outras universidades brasileiras, mostrando também o impacto disso em crianças escolares, de 7, de 8, de 9 anos de idade, mostrando o quanto muda e o quanto a gente tem que estabelecer estratégias de prevenção e de tratamento para estas condições. Então, traumatismos impactam também a vida de crianças escolares. E maloclusão. Isso aqui é o município de Osório, em que a gente fez um grande levantamento, alguns anos atrás, e dentre os vários desfechos avaliados, um deles foi qualidade de vida, em que nós mostramos, numa revista bastante importante, nos 2 periódicos mais importantes de ortodontia, que maloclusão afeta também a qualidade de vida, neste caso de adolescentes. Então não tem dúvida que trauma afeta e maloclusão afeta a qualidade de vida. E os domínios mais afetados são as questões emocional e social. Muito bem. Entretanto, se a gente examinar aquelas 3 condições, vocês não têm nenhuma dúvida de que aquela condição, aquela doença ou aquele agravo que mais afeta a qualidade de vida das crianças, aquele que tem mais peso, sem dúvida nenhuma, é a cárie dentária. Nós tivemos a oportunidade de, aqui em Canoas, comparar o impacto das 3 condições na qualidade de vida das crianças e das suas famílias. E a cárie dentária afeta sintomas, dor, função, mastigação, autoimagem e a interação social destas crianças. Então, se vocês tiverem que eleger, todas as 3 são muito importantes, se vocês tiverem que eleger uma condição para atuar, uma condição para que seja o foco de políticas, sem dúvida, essa condição tem que ser cárie dentária. O impacto dela é o dobro do impacto de traumatismos e de maloclusão. E daí tem um aspecto bastante interessante e bastante importante, porque quando a gente fala em elaborar alguma estratégia preventiva, evidentemente que a gente tem que pensar em qual a causa dessas condições. E o interessante é que, se a gente pensar em causa de traumatismo, embora haja, evidentemente, a situação de violência em crianças pequenas, a maior causa dos traumatismos em crianças são os acidentes.
E a gente tem como único fator de risco comprovadamente identificado no mundo inteiro, o overjet, que é aquela condição que a criança tem os dentes superiores mais para frente. Se a gente pensar em maloclusão, a gente sabe que existe uma influência grande, muito grande, da genética e de alguns hábitos, como o uso de chupeta, como o uso de mamadeira, etc. Entretanto, o que mais impressiona é que quando a gente pergunta qual é a causa de cárie dentária, existe ainda uma grande confusão. E existe um pensamento leigo, mas também ainda de muitos dentistas, de que a grande causa de cárie dentária é uma bactéria específica que coloniza a boca dessa criança ou a falta de higiene. Hoje, nós temos evidências muito fortes no sentido de mostrar que, tudo bem, existe até, parece haver, algum papel interessante da higiene, mas que questionam absolutamente esses fatores como os grandes fatores que causam aquela doença que nós somos os mais responsáveis por prevenir e tratar. Será que a diferença entre essas crianças, que todos nós reconhecemos, não tem dentista que não tenha visto crianças nessas duas condições? Uma como essa, que não tem absolutamente nenhuma cárie dentária, nenhuma lesão de cárie dentária, e uma criança como essa, que evidentemente já está num estágio extremamente avançado de cárie dentária. Por que a diferença entre essas crianças? É por falta de higiene? A ciência está nos mostrando que não. Acreditem ou não, este sou eu, com 1 ano de formado, em 1985, a maioria aqui não tinha nascido ainda. Não se surpreendam, eu estou atendendo sem luvas, porque a gente aprendia na faculdade a atender sem luvas, e a gente atendia nos consultórios sem luvas, e a gente atendia nos cursos de especialização, que é onde eu estou aqui, fazendo a minha especialização em odontopediatria, sem luvas. E naquela época se ensinava, se aprendia e se ensinava os pais. Paciente com várias lesões de cárie tem que escovar mais os dentes. Essa era a ideia na época, 1985, há mais de 30 anos atrás. Nesse contexto, o que o dentista fazia? Qual era o papel do dentista e das campanhas do dentista? O dentista tem que restaurar lesões cariosas e a única prevenção que ele fazia era aconselhar o seu paciente: escove os dentes após todas as refeições. Uma orientação que durava 30 segundos de toda a consulta, que não tinha nenhuma repercussão em termos de mudança de comportamento, e aliás, todos nós sabemos o quanto é difícil mudar o comportamento dos outros e nosso também. E a consequência é que o paciente voltava depois com novas lesões de cárie, na época amálgama, depois resina composta, nossas restaurações e nossos trabalhos falindo. E a população gastando dinheiro, o Estado gastando dinheiro em intervenções que tinham que ser novamente ser feitas, novos trabalhos, novas intervenções. Isso gerava muita frustração. Não vou mais perder tempo orientando meus pacientes, porque meus pacientes não obedecem à minha orientação. Na verdade, o que tem por trás aí é que a minha orientação estava baseada em premissas absolutamente falsas. O tempo passou e veio um boom na década de 90 de que a odontologia tem que combater uma bactéria específica que é transmitida da mãe, que a mãe nos dizia sempre: eu não quero que o meu filho passe pela mesma experiência que eu passei, que fui a vida inteira no dentista e
tive um monte de obturações, tratamentos de canal e extrações. E hoje não consigo mastigar e me alimentar direito e ter prazer na alimentação. Eu não quero que os meus filhos tenham isso. E quando a gente vê todo aquele desejo da mãe não ser atendido, porque a filha mais velha está assim, a filha do meio está assim, e o filho do meio está assim, a gente vê o quanto que a odontologia, nestas condições, faliu. O quanto que a odontologia e a saúde pública, nessas condições, não conseguiu atender ao mínimo que essa mãe esperava de nós, orientando para que não se chegasse a uma situação como essa. Porque tudo que ela queria que os filhos não tivessem, os filhos tiveram. E a odontologia, na década de 90, reputava esta transmissão de cárie a uma bactéria. E o incrível é que, na época, muitas pessoas embarcaram nisso e começaram a preconizar que as mães não poderiam experimentar da mesma comida dos filhos, não poderiam provar da mesma colher, os dentistas deveriam, nos seus consultórios, e houve até a proposta de que no serviço público começasse a se quantificar um tipo de bactéria específica que provocava a cárie, e essa transmissibilidade necessitava de produtos que deveriam ser utilizados. A pergunta é, em 2019, a base científica para tudo isso? Ainda na década de 90, quando nós lançamos o primeiro livro, que era de promoção de saúde bucal em odontopediatria, com a parceria da professora Ana Romano, da Universidade Federal de Pelotas, com o primeiro capítulo do hoje reitor da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, cárie dentária, na época nós dizíamos já, e combatíamos essa ideia, não é o resultado de dentes fracos, uso de antibióticos ou herança familiar. E não é um problema de eliminar um tipo de micro-organismo ou aumentar a resistência do dente. O que se transmite e o que se transmitiu daquela mãe para os filhos não foi a bactéria. Foi a cultura que veio da mãe dela, da avó das crianças, e que a gente vai discutir há pouco, tem relação com hábitos, costumes e atitudes. Em 2004, que é o autor de um dos livros mais importantes de cariologia do mundo, isso já faz 15 anos, que é o Fejerskov, falou: é muito difícil mudar uma ideia concebida e repetidamente defendida ao longo do tempo por uma geração de pesquisadores. E cárie como uma doença infecciosa em que a culpa é de uma bactéria específica é um dos principais paradigmas da cariologia a ser superado. Em 2015, há 4 anos atrás, que é o maior filósofo da odontologia, professor Aubrey Sheehan, 3 meses antes de morrer, publica esse artigo-chave na revista mais importante científica da odontologia, que é a JDR. E ele tem uma afirmação muito forte. Ele tem uma informação categórica, que é: a única causa da cárie dentária é o açúcar. E daí todo mundo vai lembrar da sua faculdade, de quando aprendeu a graduação de odontologia, e vai dizer: mas então não tem participação de bactéria na cárie dentária? Evidentemente que tem, só que bactéria nada mais é uma consequência do consumo de açúcar. Portanto, o Sheehan, e vale a pena vocês lerem esse artigo, ele é um artigo extremamente filosófico, em que ele explica essa situação. O fato de uma criança conviver com bactérias saudáveis ou nocivas não é consequência da qualidade da sua escovação dentária, e sim
qualidade do seu consumo de açúcar. Desde que nasceu, desde o primeiro ano de vida. Portanto, passa a mudar o foco do entendimento da doença e, evidentemente, de tudo que eu penso de como é que eu vou prevenir e controlar essa doença. Isto é opinião. A pergunta seguinte é: e a base científica para essa afirmação? A base científica vem nesse artigo chave publicado no mesmo ano. É lógico que o Sheehan já sabia desse artigo, que estava sendo publicado na mesma revista, que é uma revisão sistemática publicada por esta pessoa, que é a Paula Moynihan, que hoje é a presidente da IADR, que é a revista mais importante, que é o organismo mais importante de pesquisa no mundo da odontologia, que eu tive a oportunidade de conviver em 2 momentos, de 2 congressos internacionais, em que ela, junto com uma colega, publica essa revisão sistemática, mostrando, é óbvio que já se sabia, a relação de açúcar e cárie desde a década de 40 e 50, mas ela mostra como essa é a verdadeira e grande causa que faz com que as pessoas tenham ou não tenham cárie dentária. Esse artigo foi tão importante que ele foi a base para este documento da Organização Mundial da Saúde, que tem em português, hoje em dia, basta botar no Google, é consumo de açúcar para adultos e crianças, está totalmente disponível e traduzido em português, e que foi publicado pela Organização Mundial da Saúde para orientar políticas não para a cárie, e sim para as doenças não comunicáveis. Pela primeira vez, a odontologia ganha o patamar, porque a cárie foi colocada neste manual, ao lado de outras doenças, como doença cardiovascular, como diabetes, e do lado de outra condição, como obesidade, como tendo como causa comum o consumo de açúcar. Pela primeira vez, a OMS coloca a odontologia e a cárie dentária no mesmo patamar. Nunca, provavelmente, a odontologia tinha sido valorizado tanto, porque se afirma num documento, não é numa sugestão, é num documento, que a causa de diabetes, de obesidade e de doença cardiovascular, elas têm uma causa comum com a cárie dentária. Portanto, neste documento está escrito que a cárie pertence a um grupo de doenças consideradas não transmissíveis, como câncer, doença cardiovascular e diabetes. Que o açúcar livre é o fator de risco comum para todas essas doenças e por pelo menos 10 tipos de câncer. E quando se fala em açúcar livre, não é só o açúcar que é adicionado pelo fabricante, pela indústria, pelo cozinheiro ou pelo próprio consumidor. Mas entra também o açúcar que está no mel e no suco. E mesmo o suco natural. O suco natural, em que eu espremo 7, 8 laranjas, faço um suco e dou para uma criança, tem açúcar livre. Que a fruta não tem da mesma forma e na mesma quantidade de caloria, porque tem fibra. Então, mesmo o suco natural, ele entra na categoria de açúcar livre. E como vocês vão ver, isso não significa que não pode ser consumido. O que tem é parâmetros a partir dos quais a gente pode entender a partir do que vem doença, a partir do que representa um fator de risco, e é isso que eu pretendo brevemente discutir com vocês. Então, nós temos cárie como uma doença de causa completamente conhecida, tanto na infância quanto na idade escolar. Só que se vocês se perguntarem como os programas têm enfrentado essa doença que impacta a qualidade de vida, provavelmente, em Porto Alegre, no Brasil e no mundo, o que de mais frequente existe para
de programa de prevenção de cárie são palestras de escovação dentária. Palestras de escovação dentária que hoje, quando elas são exclusivamente voltadas para esse foco, nós já temos evidências, e esse é um estudo publicado numa revista muito importante por pesquisadores da Universidade aqui Federal do Rio Grande do Sul, mostrando que elas reduzem bactéria, mas não reduzem nem gengivite e nem cárie dentária. Portanto, os esforços gastos exclusivamente em palestra para orientar a higiene, eles não redundam em melhora significativa para a população. Vamos pegar o município de Canoas, por exemplo. Se a gente for avaliar, e olha que em Canoas se faz palestra há muito tempo, da nossa universidade, da universidade onde eu trabalho. Como é que está a cárie em Canoas? 1 ano de idade, 17% das crianças têm cárie. 2 anos, 31%. 3 anos, 42%. E 5 anos, 54%. A mesma média do Brasil. E olha que se faz muita palestra de higiene bucal no município. E depois, como é que nós estamos aos 12 anos de idade? Aos 12 anos de idade, 60% dos adolescentes têm cárie em dente permanente. Isso pula para 75% entre 15 e 19 anos, e o adulto, que nós vamos chamar de um adulto de idade média aí, quase 100% passa pela experiência de cárie dentária. Alguma coisa nós erramos. Não foram os engenheiros que erraram, não foram os advogados que erraram. Nós dentistas, nós professores, a ciência se atrasou e a ciência vendeu durante décadas a ideia de que bastava escovar os dentes para não ter cárie dentária. E isso continua ocorrendo no nosso dia a dia. Não sei mais o que faço, esse é o 5º lugar que eu procuro, ninguém consegue me atender, tem dor, rosto inchado, nem antibiótico está ajudando agora. Qual é o meu papel como dentista, professor e gestor para que isso não aconteça? Como é que eu vou me apropriar da ciência para que isso pare de acontecer? Isso é um absurdo nós deixarmos continuar a acontecer. O que fazer? O nosso foco, e agora eu não falo só dos dentistas, o nosso foco geral tem que ser a prevenção primária. Prevenção primária, que é um termo que a gente aprendia há 30, 40 anos atrás nos bancos das faculdades de medicina, de odontologia e de enfermagem e outros cursos da saúde. Mas que está mais atual do que nunca para a Organização Mundial da Saúde. Prevenção primária entendida como eu atuar antes que o problema aconteça. A odontologia, ou pelo menos a ciência odontológica, está absolutamente convencida de que os dentistas sozinhos não têm como resolver esse problema. Esta é uma tarefa para a sociedade. Para dentistas, outros profissionais da saúde, gestores, professores, todos os profissionais da saúde e da educação. E eu vou tentar mostrar para vocês depois por que hoje esse é o pensamento da Organização Mundial da Saúde e todas as organizações importantes de ciência do mundo. Para dar uma ideia para vocês, há 4 meses atrás, teve mais uma reunião, depois eu vou citar brevemente conclusões, em Bangkok, que é onde o Sapir tirou aquela foto que ele botou no início da apresentação, de experts de cárie dentária do mundo que se reuniram na Tailândia para discutir. Não é possível mais que as crianças tenham tanta cárie no mundo inteiro, nas mais diferentes comunidades. O que nós vamos fazer? E nessa reunião, e esse talvez seja hoje o professor Nigel Pitts, que é o maior, talvez está entre os maiores cariologistas do mundo, que coordenou essa reunião,
em que ele afirma, e esse é o documento chamado Declaração de Bangkok, que vai ser publicado agora, e que sai desse encontro de 4 meses atrás, em que afirma que cárie é problema de todos e que as intervenções devem se basear em evidências. Daqui a pouco eu vou explorar rapidamente um pouquinho mais isso. Agora é para mostrar para vocês o quanto isso é um problema de todos nós. Como então os profissionais da saúde, os profissionais da educação e os gestores deveriam enfrentar esta doença com base em evidência? Primeiro, temos que reconhecer qual deve ser o foco. Como vocês vão ver, a resposta não está em eliminar a orientação de higiene, mas eu preciso modificar o foco da minha intervenção. E para a gente procurar entender, eu vou mostrar rapidamente, muito rapidamente, 2 locais em que nós fizemos acompanhamento de longo prazo, que geraram estudos que estão referenciados hoje nestes documentos, tanto da OMS como de organizações internacionais. Estudos que começaram muito simples, um deles em São Leopoldo e outro deles aqui em Porto Alegre. Nesses estudos, nós acompanhamos crianças desde a gestação da mãe até 6 anos de idade, um dos estudos, até 12 anos de idade, o outro estudo. Então, nós tivemos a oportunidade de entender, porque tinha um exército de estudantes de nutrição. Esse estudo foi feito em parceria com a Universidade Federal de Ciências da Saúde de Porto Alegre, a professora Márcia Vítulo, que é uma autoridade mundial da área de nutrição, que tem um dos livros mais importantes de nutrição do Brasil, e que nós tivemos a oportunidade de saber tudo que uma criança come no primeiro ano de vida, absolutamente tudo, e aleitamento materno, o quanto e quantas vezes, e poder, a partir disso, determinar a que tipo de doenças essas crianças acabaram tendo mais tarde. E o primeiro aspecto que tem que ficar muito claro, que seria a primeira, vamos chamar assim, de tragédia das doenças e da obesidade e de cárie dentária também, é o que a gente chama de introdução de açúcar no primeiro ano de vida. Eu não vou entrar em detalhes, porque aqui não tem só dentistas, mas é exatamente o açúcar nessa fase que vai produzir muito ácido, e aí sim é que vai determinar o crescimento de um tipo especial de bactéria que está mais associado à cárie. Portanto, não esse crescimento de bactéria como consequência de escovar ou não os dentes, mas como consequência do consumo de açúcar. E é isso que faz um bebê como esse, que tem 1 ano e 3 meses e já tem uma manifestação inicial de cárie na forma de uma mancha, passe a ter, daqui a semanas ou meses, um buraco como esse e possa começar a ter dor e dificuldade de mastigação. Por trás disso, a introdução do açúcar no primeiro ano de vida. Mas aí a pergunta é, com que idade uma criança inicia o consumo de açúcar aqui no Rio Grande do Sul, aqui em Porto Alegre? Será que isso é uma coisa de países muito pobres? Com que idade a mãe oferece para a criança a primeira vez açúcar? E qual o formato no que a mãe oferece? Porque se eu tenho que pensar em intervenção, em orientação, eu tenho que conhecer isto. Qual o alimento açucarado que a mãe oferece pela primeira vez? Em Porto Alegre, que nós tivemos a condição e a possibilidade de acompanhar isso a partir de 21 unidades básicas de saúde, as maiores de Porto Alegre, a gente pode afirmar com um grande grau de precisão que nos primeiros 6 meses, 18% das crianças já comeram chocolate, 23% das crianças já comeram mel, quase 1/3 das crianças no primeiro 6 meses já tomaram refrigerante. Danoninho, que é uma tragédia em termos de açúcar,
quase 60% das crianças consumiram gelatina e biscoito da mesma forma. Açúcar adicionado, que é o açúcar de açucareiro, que é colocado ou na fruta, ou no leite, ou no chá, 71%. E o chá é o grande campeão da introdução de açúcar na nossa população, da nossa sociedade. Certo? É óbvio que não são só esses, muitas crianças comem tudo isso ao mesmo tempo. E daí nós vamos entender por que a gente tem essa prevalência de excesso de peso já com 1 ano de idade, e entre 1 e 2 anos de idade, 50% das crianças de Porto Alegre têm anemia por deficiência de ferro. É impressionante esse dado. Então, e daí? Quem é dentista aqui? A pergunta é, tá, mas isso aí vai repercutir em cárie nos anos seguintes? Será que isso não vai passar batido? Nós tivemos oportunidade de comparar 3 situações. A criança que não consome açúcar, que é uma raridade, ou aquela que consome muito pouco, aquelas que consomem médio e aquelas que consomem muito no primeiro ano de vida. O que vai acontecer com essa criança aos 3 anos de idade? O impressionante é que com 1 ano de idade, 95% das crianças já consumiam açúcar. Se vocês pensarem em 20 crianças que estão representadas aqui, 19 já consumiram açúcar antes do seu aniversário de 1 ano de idade. Então não é o negrinho ou branquinho do aniversário de 1 ano, é antes de 1 ano de idade. E essas crianças aqui definitivamente tiveram mais cárie aos 3 anos de idade. E esse é o artigo que nós publicamos há 2 anos atrás, mostrando esses resultados, em que a gente conclui que padrões dietéticos na infância, caracterizados por um número maior de alimentos doces, estiveram associados à incidência de cárie anos depois. E o interessante é que não é um tipo de alimento, não é o danoninho. É um padrão que acompanha as famílias de uma cultura que existe por trás do açúcar, e essa sim que é transmitida, que vai determinar essa situação de repercutir na saúde bucal dos anos mais tarde. Porque a gente, na análise estatística, a gente tirava um alimento e botava outro, não mudava. Então não é um alimento, é a cultura toda sobre a qual a gente precisa trabalhar. Então, a infância é um período crítico em que as experiências com diferentes alimentos e gostos influenciam fortemente futuras preferências alimentares e comportamentos. Eu pergunto para vocês, quem conhece um sobrinho, um filho de vizinho, um parente que tem uma rotina de aleitamento materno no período certo, fruta sem adição de mel ou açúcar, arroz, feijão, carne e legumes, e notem, porque esse parece ser uma criança que vem de outro planeta, toma água. Quase nenhum de nós conhece uma criança que tem essa rotina. As crianças só tomam hoje suco. Existe uma epidemia de tomar bebidas lácteas, e a mãe acha que está dando iogurte. Então, tudo que tem por trás disso. Então, a rotina, podem ter certeza, é essa. Já começa o chá, já começa o refri, já começa o excesso de suco no primeiro ano de vida, e isso começa a aumentar exponencialmente, e é rotina em qualquer restaurante que a gente vai, em qualquer casa que a gente visita, ver uma criança pendurada numa mamadeira, com suco, com refri, ou com chá, ou com qualquer outra bebida com açúcar. Então, esta é a situação de rotina. Número 1. Portanto, a introdução precoce de alimentos doces pode carregar importantes consequências. Isto sugere o benefício
de reduzir ou atrasar a exposição da criança. Nós não vamos orientar que a criança nunca pode comer açúcar, porque nós gostamos de açúcar e porque a gente sabe o quanto açúcar que é bom. A tragédia está em iniciar tão cedo o açúcar. E a tragédia não só para a cárie dentária, mas para a obesidade e outros problemas, como a gente vai falar em seguida. Portanto, cada vez mais existe base científica para que a orientação seja, como meta principal, evitar o açúcar antes do aniversário de 2 anos da criança. Todos nós sabemos o quanto isso é difícil, mas depois eu vou mostrar para vocês um documento da Associação Americana de Cardiologia, que este ano, ou ano passado, colocou exatamente essa proposta, que nós vínhamos, junto com outras organizações, defendendo como protocolo para prevenir doença cardiovascular na vida adulta. A outra questão é a seguinte: bom, passados os primeiros 2 anos, a criança pode comer quanto quiser, desde que escove os dentes depois, essa orientação. A orientação de 90% dos dentistas ainda hoje é, quando a mãe pergunta, quando vai se fazer alguma política, pode comer fora de hora? Pode, desde que escove os dentes depois. Essa orientação, nunca houve nenhuma base científica para ela. Então a pergunta que fica é, será que, assim como foi demonstrado em adultos, há base para a gente procurar orientar para horários para comer o açúcar? Muito bem. Em 2018, nós publicamos esse artigo na revista da Federação Dentária Internacional, tentando responder exatamente essa pergunta. Nós tivemos oportunidade de contabilizar aqui em Porto Alegre, com 2 recordatórios, que é o mínimo para a gente chegar a algum tipo de conclusão, quantas vezes por dia uma criança de 12 meses come em Porto Alegre. Tem crianças que comem 4 vezes por dia, mas tem crianças que comem 28 vezes por dia. 28 vezes por dia significa comer uma bolacha agora, para 15 minutos, toma uma mamadeira de refri, para 10 minutos, come uma banana com não sei o quê, para mais um pouquinho e assim vai. É exatamente aquele quadro que a gente conhece e vê no nosso dia a dia. A pergunta é, qual o efeito disso na futura experiência de cárie? Pessoal, eu digo a vocês, e não vou incomodá-los com gráficos e tabelas nessa apresentação, que poucas vezes, na ciência, a gente vê uma relação tão próxima entre uma causa e a sua consequência. O que vocês têm aqui é o aumento do número de vezes por dia que a criança come, desde as crianças que comem poucas vezes ao dia, até aquela que come acima de 15 vezes ao dia. E poucas vezes a gente consegue ver uma relação tão próxima. Aqui vocês têm um número médio de dentes atingidos por cárie. Passa de 0,8 para 1,6, para 1,7, 2,9, 3,0. Como as doenças hoje são multifatoriais, poucas vezes a gente vê um fator sendo tão responsável pela mudança na consequência na doença. Portanto, nós temos no nosso dia a dia a convivência com 2 tipos de criança. Uma, que é aquela que vai se alimentar nos horários corretos, que é o que vocês estão vendo no gráfico de cima, e vai ter 5, 6 vezes por dia de alimentação e 5, 6 vezes por dia de queda no seu pH. E nós temos aquela outra criança como essa, que tem várias quedas de pH, porque não para de comer o dia inteiro. A pergunta, e daí a gente volta para o início da apresentação, adianta escovar os dentes? Quem dos dentistas que estão aqui na plateia escova os dentes 6, 7, 10 vezes por dia? Não existe isso. Como é que nós vamos querer que os nossos pacientes façam isso?
Portanto, e essa foto, por mais que eu seja odontopediatra há quase 35 anos, eu continuo me impressionando, e não tem como não se impressionar, com uma fotografia como essa, em que a gente vê que os dentes dessa criança estão se desmanchando, não porque são fracos. A relação entre frequência de alimentação, cárie dentária na infância é absolutamente evidente. Há um claro efeito dose-resposta, à medida que aumenta a frequência, aumenta a prevalência e a severidade. E daí vem uma pergunta. Se vocês olharem o documento da OMS, ele não fala em frequência, ele fala em quantidade de açúcar. As orientações da OMS focam na quantidade. E a OMS recomenda reduzir ao máximo do 10% da energia que tu consome em todo o teu dia, no máximo 10% de açúcar livre. Essa é uma recomendação forte, que tem base para a prevenção das doenças. Só que ela tem uma recomendação adicional, que o ideal, e essa é condicional, porque as evidências não são completamente claras, mas elas estão sugerindo que tem benefício adicional de reduzir para 5% da energia total consumida. Então não é não consumir açúcar, mas reduzir para uma determinada quantidade. Então, as doenças não comunicáveis ou as doenças não transmissíveis dependem da quantidade de açúcar. E o que eu estou falando aqui é que cárie depende da frequência e não da quantidade. A pergunta é, será que isso é um problema? Definitivamente não, por motivos óbvios. Quem come muita quantidade ou come em muita frequência e vice-versa. Então, nós estamos completamente associados e de acordo com a orientação da Organização Mundial da Saúde. Só que, fora os nutricionistas que estão eventualmente nessa plateia, nós dentistas não entendemos muito o que significa esse tal de 10% máximo de açúcar de energia total consumida. E eu pedi para a professora Márcia Vítulo que transformasse isso numa coisa prática, para a gente discutir nas palestras e nos cursos que a gente trabalha. Não existe uma tabela absoluta, mas se a gente pensar numa criança pré-escolar, e se a gente pensar em dois biscoitos recheados daquele, mais um pequeno iogurtezinho daqueles, isso já é 5% do que a criança poderia comer de máximo num dia. Se a gente pensar em 10% e pensar num copo pequeno de refrigerante, nós já estaremos ultrapassando o que a criança poderia comer num dia, sem pensar nos outros açúcares que estão embutidos em outros tipos de alimentos. Se a gente pensar num adolescente e pensar em 2 colheres generosas de achocolatado, normalmente eles botam mais do que isso no seu leite do café da manhã, a gente já tem 5% dos gastos de energia em açúcar. Se pensar numa fatia dessas de torta, já extrapolou os 10% por dia. Portanto, nós, como profissionais da saúde, se pretendermos estarmos alinhados com a OMS, a gente tem que pensar em alguma forma de educação em relação a isso. Hoje já existe consensos mundiais sobre essa questão. Nesta reunião de 2016, também em Bangkok, em que foi feita uma reunião especificamente para ECC, que é cárie precoce da infância, foi exatamente discutido essa questão do açúcar. Essa reunião resultou em 3 produtos principais. Um documento da OMS, que esse vocês têm em cima à esquerda, um artigo publicado ano passado da OMS, e esse outro artigo, mais de baixo, também sobre cárie na infância. E esses artigos todos enfatizam, os 2 artigos do documento da OMS, o papel do consumo de açúcar cedo na vida da criança e a frequência do consumo de açúcar depois, em termos de causa,
para as crianças terem essa doença, que é a que mais impacta a sua qualidade de vida. Resumidamente, o que esse documento, um dos artigos do MS, pontua, que eu tive possibilidade de trabalhar na escrita, e não é fácil, vocês podem ter certeza, não é fácil chegar num consenso com pessoas que vêm da Europa, dos Estados Unidos, da Ásia, da África e da América, chegar num consenso que seja uma orientação para todo mundo. Entretanto, o que está aqui é absoluto consenso. Primeiro, quem é profissional da saúde tem que defender, primeiro, que dente de leite é muito importante. Porque muitas vezes a gente enche de blá blá blá, fala e as pessoas estão pensando, mas para que tudo isso? Se o dente de leite vai cair. Então, se eu não tiver a responsabilidade e o planejamento de mostrar exatamente o quanto que problema nessa dentição impacta na vida e nas cáries nos dentes permanentes depois, eu não vou obter sucesso. Então, a primeira coisa é chamar para a importância da dentição decida. Depois, entender que promover saúde bucal infantil é papel de outros profissionais da saúde. E que isso tem que ser feito na atenção básica da saúde. Que eu tenho certeza que todos os profissionais envolvidos aqui, de alguma forma, com o SESC, têm uma responsabilidade, têm trabalhado, têm a preocupação e têm sido efetivos em desenvolver esses trabalhos. Só que as ações necessitam ser integradas com outras iniciativas, como, por exemplo, com campanha contra a obesidade infantil. Parece que a gente combinou. Quando eu vi o programa de vocês de hoje, da atividade, em que a obesidade também vai ser tema de outra palestra, parece que a gente tinha combinado. Esse documento, Sapiro, ele é posterior à última palestra que eu dei há 2 anos atrás. E que só reforçou a importância do tema que vocês estão discutindo hoje. E que só orientação não basta. E isto é polêmico. Isso é polêmico porque nós estamos num momento muito complicado, em que, se por um lado se valoriza muito a liberdade de tudo, liberdade de fazer o que quiser, de que eu quiser ter na minha casa, do que eu tiver que portar no meu bolso para enfrentar os conflitos que eu tenho. Nesse momento nós estamos vivendo, pois nesse momento eu vou assumir uma posição importante de que não basta só orientação sobre açúcar, nós temos que ir além. E nós vamos rapidamente discutir isso daqui um pouquinho. Portanto, é claro que as orientações para práticas alimentares, dentro de todo o arsenal que o dentista tem, que é óbvio que envolve também orientação de escovação de dente, ele é importante. Rapidamente, práticas alimentares e cárie. Se nós tivermos como foco, como é que eu vou elaborar uma orientação e uma política para retardar, então, a introdução do açúcar e para diminuir a frequência de ingestão do açúcar? Como começou um pouquinho atrasado, eu vou atrasar um pouquinho. Vou precisar de mais uns 15 minutos, tá ok? Muito bem. Como é que eu vou fazer isso? No mundo se discute como fazer isso. Basta simplesmente orientar as pessoas como menos açúcar? Isso funciona? Oriente trabalhadores nas unidades básicas de saúde para que estes aconselhem as mães. Isso ajuda? Reduz a disponibilidade de açúcar nas escolas. Isso ajuda? Aumente os impostos e taxas sobre o açúcar. Isso, se preparem, porque vai estar cada vez mais na moda e na discussão. Isso ajuda? Vamos lá então. Primeiro, coma menos. Será que eu não perco tempo quando eu oriento meus pacientes para reduzir o consumo de açúcar? Como é que ela pode ser efetiva? Existe o pensamento leigo de que é impossível modificar a dieta de uma criança. Será que funciona? Será que as mães seguem todas as orientações? Se eu bolar alguma estratégia para o meu município de orientação?
Vamos pensar naquilo que já foi tentado e que já foi feito. Em São Leopoldo, nós dividimos 500 crianças em 2 grupos, e onde um grupo específico, as mães foram orientadas durante todo o primeiro ano de vida em relação aos 10 passos da alimentação saudável. E as crianças, as outras 300 crianças do outro grupo, foram acompanhadas para ver, e foram na sua unidade básica de saúde, para ver o que acontecia 1 ano depois e 4 anos depois. Esses 10 passos, eles têm algumas orientações que são diretamente relacionadas ao que a gente está conversando hoje. Manter intervalos entre as refeições, evitar açúcar, café, frituras, enlatados, refri, doce e bala nos primeiros 2 anos de vida. Essa é a orientação do Ministério da Saúde. Num livrinho que está guardado nas gavetas e que a maioria das unidades básicas de saúde não usa ou não aplica. Pergunto para vocês, qual foi a consequência desta orientação? Eu chamo a atenção que esse programa foi absolutamente intenso. Foi durante várias visitas durante o primeiro ano de vida. O que aconteceu a partir desse programa? As crianças, filhas de mães que foram orientadas, tiveram aleitamento materno por mais tempo, consumiram menos doces e tiveram menos diarreia. Além disso, as crianças, e aqui vocês têm os estudos onde foi publicado esses artigos internacionais, tiveram menos doença respiratória. As crianças com 1 ano de idade tiveram menos 50% menos cárie dentária, com 1 ano de idade. E usaram menos chupeta, porque tinha orientação de aleitamento materno, e as crianças também acabaram usando menos chupeta. Quando essas crianças fizeram 4 anos de idade, elas tiveram uma redução de 70% da dieta pobre. Ou seja, aquela orientação só no primeiro ano de vida reduziu a dieta pobre aos 4 anos de idade. Ou seja, teve um efeito a longo prazo. Quando nós avaliamos o efeito na cárie dentária aos 4 anos de idade, essas crianças tiveram 22% menos cárie na infância e 32% menos um padrão mais severo de cárie na infância. Então, a resposta à pergunta é sim, esta orientação intensa reduziu vários problemas de saúde nos anos mais tarde. Só que, e é isso que todo profissional da saúde e da educação fica frustrado, ela não funciona para todo mundo. Ela funciona para algumas pessoas. Na verdade, existe um cálculo epidemiológico, que a gente chama de NNT, em que nós vimos que eu preciso orientar 7 mães para prevenir 1 caso de cárie na infância. Porque algumas dessas mães, o filho não teria cárie mesmo, orientando ou não, e outras, mesmo orientando, a criança vai ter cárie. Só que, pessoal, nós estamos falando de mundo real. Ou vocês também, no dia a dia, não se frustram, não têm dificuldades do seu trabalho, não têm angústias quando veem que as coisas não funcionam. Isso é real. A medicina está acostumada com essa medida, que é a NNT. Quando é dado para um paciente com risco de infarto aspirina para tomar, a medicina sabe que 40 ou 50 pacientes de risco precisam tomar aspirina para evitar 1 caso. E assim é na vida real. Então isso não deve gerar frustração e apenas compreensão de que só estratégias, eu vou chegar mais tarde no final lá, de mudança de comportamento, elas são importantes, mas elas definitivamente não resolvem tudo. As mães seguem todas as orientações? Definitivamente não. Só que o bonito da história é que a gente consegue entender que tem algumas orientações que as mães seguem, que são justamente as mais simples. Retardar, atrasa. Tu vai poder dar açúcar para o teu filho, segura um pouquinho agora. Maiores intervalos entre cada uma das refeições, deixa o estômago do teu filho descansar, espera um pouquinho. Então essas são simples e de facilmente entender. Tem outras que dá alimentação mais espessa, em pedaços,
que dá mais trabalho, que exige descascar frutas e verduras, uso da mamadeira, que tem um componente emocional, isso a nossa orientação não conseguiu modificar. É incrível. Então, nós temos definitivamente limitações na mudança de comportamento. E agora eu vou mostrar uma situação ainda mais frustrante para vocês entenderem a dificuldade de muitas vezes transformar ciência em prática. Em Porto Alegre, esta orientação não foi para as mães, foi para os profissionais da saúde de 21 UBS, para que eles usassem os 10 passos. E os resultados nessas UBSs foram que as mães orientadas pelos profissionais da saúde, felizmente, tiveram menor consumo de doces. Melhorou o consumo, consumiram menos doces. Só que, infelizmente, essa redução não foi suficiente para reduzir cárie dentária. Só que teve um grupo específico, que são aquelas mães que vão sempre na mesma UBS. Essas mães orientadas os filhos tiveram menos cárie dentária, mostrando a importância do vínculo da família com o seu profissional da saúde. Esses resultados foram extremamente interessantes. Só que a pergunta da gente é, puxa vida, mas então é só a mãe que é melhor, é aquela que tem vínculo que é beneficiada? Será que aquela que está mais desligada, que não está preocupada, a de menor escolaridade, aquela vai continuar sempre numa situação de saúde ruim? É por isso que existe a preocupação crescente com outras formas de agir e que vão atingir crianças de menor nível socioeconômico. Entre elas, vocês têm aqui 2 destas políticas. E aqui vocês têm um artigo que discute o quanto as políticas e programas de alimentação saudável podem beneficiar todas as pessoas e não aquele grupo específico. E esse estudo mostrou que algumas dessas políticas, que são aquelas chamadas de upstream, que são aquelas mais amplas, políticas nas escolas, políticas nas cidades, e a questão de taxação de impostos são aquelas em que conseguem diminuir a desigualdade e atingir, melhorando a saúde de toda a camada da população. Portanto, o entendimento de que a seleção e o consumo de alimentos não é só uma questão de comportamento, mas também uma escolha econômica. E esse artigo, publicado na capa do New York Times, ele discute, do New York Times, talvez o jornal mais importante do mundo, pelo menos nos Estados Unidos, o quanto que a grande indústria viciou o Brasil em porcaria. Está demonstrado. Uma reportagem de denúncia. O Brasil e outros países em desenvolvimento. Mostra o quanto que as grandes empresas começaram a perder mercado nos países desenvolvidos e começaram a desenvolver produtos de baixíssimo preço, à base de açúcar, portanto, que é muito barato, e começaram a produzir exército de vendedores com pouca saúde e obesos para vender produtos para a população que fica cada vez mais obesa. E cita, por exemplo, exemplos. Selene da Silva, 29 anos, uma das milhares de revendedores porta a porta que ajudam o maior conglomerado de alimentos industrializados do mundo a expandir seu alcance para muitos locais de recantos do Brasil. Entregava várias embalagens da sobremesa láctea, chandelle, Kit Kats e do Mucilon. Chamava atenção sobre seus clientes. Muitos estavam visivelmente acima do peso, incluindo as crianças pequenas. Certo? Estratégia industrial, certo? Que acabou redundando nisso. Qual a consequência? Uma cultura de açúcar que é reproduzida.
Porque os resultados, esses ainda não foram publicados, de uma dissertação de mestrado de um aluno que defendeu agora há pouco tempo, é que é impressionante que aquela mãe que tem um maior ganho de peso gestacional durante a gestação, aquela que tem um ganho de peso excessivo durante a gestação, o filho vai ter mais cárie aos 6 anos de idade em dente permanente. Aquela família que tem mais itens doces consumidos aos 6 meses, vai ter mais cárie, não é no dente direito, é no permanente. E aquela família que compra a maior quantidade em gramas de açúcar, quando a criança tem 3 anos de idade, o filho vai ter mais cárie aos 6 anos de idade em dente permanente. E é por isso que, entre as questões que estão sendo discutidas nos documentos da OMS, nos artigos atuais, a questão de aumentar a taxação desses produtos, que são tão baratos, são tão acessíveis, tem ganhado peso nas organizações mundiais. Esses são 2 editoriais da revista mais importante científica da odontologia, e nesses 2 editoriais está mostrando o quanto que a ciência está cada vez mais discutindo questões que nós temos que pensar em apoiar, que é a questão da taxação dos alimentos com açúcar. E assim, com isso, a gente começaria a ter uma ideia de princípios que deveriam guiar os nossos programas. E eu coloquei aqui alguns conceitos que eu não quero aprofundar agora, que estão em inglês e em português, porque são conceitos muito claros da ciência agora, que são, por exemplo, a necessidade das intervenções, não apenas ensinarem as pessoas a terem um comportamento saudável, mas também a exercer controle sobre os fatores que afetam a sua saúde bucal. Só que aí a gente tem 3 barreiras muito fortes, que é a seriedade percebida, que é reconhecer a seriedade e um problema e suas consequências. Por exemplo, aquela mãe que muitas vezes está enxergando no dia a dia os dentes do seu filho desmanchar, o problema dela, muitas vezes, é que ela não percebe que isso é um problema. É justamente não perceber que isso vai trazer problema para ela, para a criança e para o seu futuro. E a isso a ciência chama de seriedade percebida. Suscetibilidade percebida, que é avaliar subjetivamente o seu risco de desenvolver o problema. Autoeficácia, que é a crença das pessoas sobre a sua capacidade de exercer controle sobre os eventos que afetam a sua vida. Ou seja, a mãe não percebe que ela pode ter o poder de modificar aquela realidade. Ela está absolutamente confortada. Eu fui assim, meu filho vai ser assim, e eu não posso fazer absolutamente nada por isso. Daí vocês vão dizer, o quê? Como é que eu vou mudar isso se as pessoas são assim? Tem uma solução que mostra que essas 3 barreiras são absolutamente modificadas e melhoradas e derrubadas quando a gente aumenta a escolaridade materna. Ou seja, essas características não são características de mães pobres, e sim são características de mães que estudaram menos. Portanto, a escolaridade da mãe é um fator que está acima. E é por isso que nós temos que defender, antes de mais nada, educação. É o aumento da educação que vai fazer com que as pessoas tenham esse aumento de controle, de poder de exercer controle sobre isso. Segundo, a participação. Deve ser empregados outros parceiros que se envolvam no planejamento e implementação de intervenções. Isso envolve associações, imprensa, profissionais, a própria indústria, que é um desafio, o quanto que a indústria pode nos ajudar. E eu vou mostrar depois, em seguida, um exemplo disso, né, participando dessas intervenções. Mas entender que especificamente uma indústria, como a do açúcar, é evidente que vai ser contra isso. Esse é o artigo que foi publicado tentando combater e criticando a orientação da OMS. Então eu tenho que saber que evidentemente vai ter resistência a isso. Por trás de toda a propaganda, a própria indústria confessa nos seus documentos que as promoções nos ajudam a ter uma reação do nosso público-alvo. Isso é
relatório da Coca-Cola. Para atrair crianças, brinquedos como personagens de TV e cinema são incorporados aos alimentos. Eles devem ser trocados mês a mês. E daí a gente tem, o que nós temos aqui? Uma dessas vendedoras, que é essa senhora que está à direita de vocês, da Nestlé. Certo? A Vitória, olha o nome dela, Joana Dark de Vasconcelos. Com fotos de sua filha, está à esquerda ali, todos estão vendo no albinho de fotos dela, e produtos da Nestlé. Por trás dela, um monte de latas da Nestlé. Né? E a filha dela, que é aquele bebê que está na foto, agora está embaixo, passou a ser a nova vendedora da Nestlé. Ela tem 17 anos, tem hipertensão e pesa mais de 135 quilos. Certo? Então, não é bactéria que provoca isso, não é simplesmente uma questão de comportamento. A outra questão é que o interessante do açúcar é que ele combina muito bem com essa estratégia holística de tu atuar num fator e tu, já que a metralhadora está na moda agora, né, tu atua em vários fatores. Tu atua com o controle, atrasando a introdução do açúcar, na prevenção de vários fatores, não só cárie dentária. As ações têm que ser complementares. É evidente que tem que ter também orientação para escovação dentária. Mas o benefício da escovação dentária para a cárie está aqui. É o dentifrício fluoretado. É proporcionar dentifrício fluoretado. E, mais uma vez, intervenções multiprofissionais. Essa reunião é uma reunião que nós tivemos com a Sociedade de Pediatria de São Paulo, tentando estabelecer um consenso da pediatria médica junto com a odontopediatria e estabelecer critérios e protocolos de orientações que sejam as mesmas, que não sejam diferentes. A pediatria médica já aderiu, isso está muito claro, ao dentifrício fluoretado com 1.100 ppm de flúor a partir da entrada do primeiro dente na boca. Hoje não existe mais discussão sobre isso. Tem revisão sistemática mostrando o quanto é importante e os pediatras já aderiram. Então, estou quase chegando no fim. Que medidas upstream mais amplas eu devo apoiar? Reduzir a disponibilidade, e está aí ideias para programas, de produtos açucarados nas cantinas das escolas. Já tem várias experiências, essa é uma em São Paulo, nesse sentido. Reduzir a disponibilidade de produtos açucarados nas prateleiras de supermercados. Não é simples, isso não é simples modificar, mas já existem experiências nesse sentido. Aumentar o preço de bebidas doces e impostos. No México já se mostrou e no Reino Unido também que isso teve consequência imediata na redução do consumo e na redução de fator de risco para doenças graves. Isso aqui é Brasil. Isso aqui é um tradicional mercado no interior de São Paulo. E aqui, à direita, numa população ribeirinha do Amazonas. Olha onde a indústria consegue chegar com seus produtos baratos. E a população indo no barco buscar sacolas cheias de produtos com açúcar. A outra coisa é fazer as nossas crianças e a população em geral se dar conta do que está escondido nos alimentos em termos de açúcar. Esse é um slide de um parceiro dos cursos, que é o professor Jaime Cury, maior autoridade brasileira e internacional, talvez, em relação ao flúor, em que ele mostra o quanto que tem em cada pirulito de açúcar, o quanto que tem em cada house, o quanto que tem em cada garrafa de refrigerante em termos de açúcar. E essa reportagem, pessoal, é da semana passada. Não sei se vocês viram. De novo, New York Times, com uma reportagem que foi reproduzida em português, vocês podem procurar na Folha de São Paulo, certo? Como a indústria do tabaco viciou as crianças em bebidas doces. É impressionante essa reportagem, mostrando que todo o conhecimento de marketing, que durante décadas a indústria do tabaco
adquiriu esse conhecimento para fazer as pessoas fumarem quanto mais cedo melhor, em termos de produtos coloridos. E daí cita vários exemplos, como essa jarrinha com uma cara simpática. Vocês não pensem que a cor dessa jarra não foi estudada com uma profundidade impressionante em termos de marketing para impressionar e fazerem as crianças consumirem este produto. Quer dizer, o que os anúncios estrelados por essas figurinhas do marketing mundial têm em comum? Todos foram produzidos pela indústria do tabaco para a indústria do açúcar. Vale a pena ler esta reportagem, certo? E cito Tang e tudo que tem por trás dessa indústria do açúcar. Bom, vocês vão dizer, mas é impossível mexer com isso. O Chile já mexeu. O Chile já mexeu. Essa reportagem ela é muito interessante, porque ela discute, em outras palavras, como é que o Chile matou o Tony, o tigre da Kellogg's. E é impressionante o quanto muda na apresentação de um produto quando a gente substitui o pacote da esquerda pelo pacote da direita. Tu deixa de tornar atrativo para a criança que fica puxando, quem é mãe sabe, no supermercado, que fica puxando, quando vê o bichinho atrativo, a mãe, porque quer botar aquele produto do carrinho do supermercado. E quanto que isso acaba tendo como consequência no consumo dessas crianças e nas doenças. E por último, aumentar a aceitabilidade da água em relação a refrigerantes e sucos. E por trás dessa medida, e vocês têm a própria Sociedade Americana de Pediatria defendendo que se pare de consumir suco e se consuma mais água, por trás disso, dar a noção de que é positivo beber água. E com isso, eu gostaria de mostrar para vocês como sugestão, quando vocês não tiverem nada que fazer, anotem o nome desse TED. TED são palestras muito legais que tem na internet, são palestras curtas, de 12, 15, no máximo 18 minutos, sobre algum tema. E tem alguns que são muito inspiradores. Essas palestras são em inglês, mas tem tradução, dá para botar a legenda em português. E esta palestrante, ela faz mais de uma palestra, mas tem uma específica, que é, em português, Consiga o que quer sem ameaças, em que ela dá vários exemplos, em que se eu orientar as pessoas, simplesmente ameaçando ela de que ela vai ter um problema negativo, que é, em outras palavras, o que eu estou um pouco fazendo hoje aqui na minha palestra, isso normalmente não funciona. O que eu tenho que mostrar é o que ela vai ter de positivo, de recompensa a curto prazo. E ela dá vários exemplos, com tabaco, etc. e tal. O quanto que as pessoas são resistentes a mudar os seus comportamentos quando a gente diz assim, escova teus dentes, porque se tu não escovar, tu vai ter um buracão no teu dente. Isso é muito abstrato, isso não modifica comportamento. Então a gente tem que mudar o nosso discurso e temos que nos valer desse conhecimento de neurociência também. Então essa é uma dica para vocês, vejam isso, é muito interessante este TED. Como conclusões, então, dessa palestra, cárie dentária tem alta frequência no Brasil e no mundo e impacta negativamente a qualidade de vida. O açúcar é a grande causa, devendo ser o foco das intervenções, tanto em nível individual quanto em nível coletivo. É possível retardar a introdução do açúcar, mas quanto mais intensa a orientação, mais efetiva. Fazer uma frasezinha no final da consulta não adianta. Mesmo que o benefício não seja para todas as famílias, a orientação deve ser geral e irrestrita. Devemos iniciar uma nova fase de apoio, participação em ações mais amplas. E devem ser ações em escolas, bairros e cidades, que muito disso é o que o SESC faz. Fundamental é apoiar medidas de regulação do consumo de açúcar. E o dentista sozinho não vai conseguir nada, nem nunca conseguiu. Necessita de outros profissionais. Tais ações podem e devem ser feitas em todas as idades. Mas se vocês tiverem que eleger
um foco, o foco, sem dúvida, são os primeiros 1000 dias, que é a gestação e o início da vida, os primeiros 2 anos de vida dessa criança. Que a criança come aqui, se chave para o seu futuro. Então, eu gostaria que esta mensagem final ficasse de que essa é uma medida simples, factível e que, mais interessante, não representa gasto adicional para as famílias. Então a gente tem açúcar não antes dos 2, pasta de dente com flúor e procurar oportunizar acesso ao dentista no primeiro ano de vida. Os agravos da saúde bucal afetam a qualidade de vida. E uma redução desses agravos depende da atuação de gestores e profissionais da saúde e educação. Para finalizar, será que há razões nesse mundo que eu comecei hoje, comecei a palestra discutindo hoje, em que mundo nós estamos vivendo? Há razões para a gente acreditar nessa melhora? O que eu posso dizer para vocês é que o mundo científico, pelo menos, e de algumas pessoas envolvidas em gestão, está discutindo profundamente isso. Essa é a reunião de 2016 da Tailândia, que, como eu mostrei para vocês, gerou vários documentos. Essa é uma reunião que eu participei de um grupo de pesquisa em Lima, que está começando um levantamento em 11 países da América Latina, e por incrível que pareça, acreditem, embaixo essas 2 fotos já são do levantamento da Venezuela, com todas as condições que a Venezuela está vivendo. Esse grupo que se reuniu agora no final do ano passado na Tailândia e que gerou toda essa declaração e toda essa situação de conclusão sobre a importância de ECC, sobre a importância de atrasar o consumo nos 2 primeiros anos de vida e disso fazer parte da minha orientação como profissional. Daí vocês vão dizer assim, tá, mas isso funciona, tudo isso? Não se esqueçam. Uma orientação que hoje é da Associação Americana da Academia Americana de Odontologia começou aqui em Porto Alegre. Foi aqui em Porto Alegre que começou o movimento com o professor Jaime Cury, certo? Com o pediatra Danilo Blanc, certo? E outros professores, modificando os guidelines, os protocolos de uso de pasta de dente para crianças. E, a partir da ciência, muitos anos depois, é que acabou a Associação Americana incorporando, e hoje as associações internacionais de odontopediatria incorporam. A OMS está fazendo agora, e eu estou tendo a oportunidade de revisar e contribuir para isso, um manual do mundo para reduzir cárie na infância, que vai depois ficar disponível online. E eu acabei de receber agora o convite para participar de um documento que orienta a política americana de saúde bucal, que é o Surgeon General's Report on Oral Health, que é um documento da ciência que vai procurar orientar as políticas de saúde bucal dos Estados Unidos. Qual é a parte que me coube? Discutir exatamente cárie precoce da infância. Ou seja, o mundo hoje está discutindo isso. E a Associação Americana de Cardiologia, eu não me enganei, escreve no seu protocolo: evitar o consumo de açúcar em crianças menores de 2 anos é uma estratégia para reduzir futuro risco cardiovascular. No Brasil, o novo guia alimentar, que está disponível para consulta, não está definitivamente pronto, fala que a cárie dentária, então nós dentistas, a saúde bucal, entrando agora cada vez mais no próprio guia alimentar da população brasileira. Vejam essas manchetes recentes. Então, há motivos para a gente ser um pouco mais otimista. Começa a ter acordos para reduzir pelo menos a quantidade de açúcar em alguns alimentos, certo? E eu diria para vocês que esse momento, ele tem que ser chave, e ele é mais um motivo para a gente ser feliz, se entusiasmar e se motivar frente a todo esse mundo que a gente está vivendo. Basta vocês olharem que programação que foi para hoje de tarde, depois do almoço, e tem a premiação, e tem todas as atividades para a melhora da saúde bucal da nossa casa, que é o nosso estado do Rio Grande do Sul. Então eu cumprimento todos que organizaram
e diriam o que nós podemos fazer, último slide, nós temos que orientar, nós temos que criticar, nós temos que se posicionar e nós temos que apoiar. Essa é a nossa função. Muito obrigado. Passou um pouquinho. Nossos agradecimentos ao professor Dr. Carlos Alberto Feldens pela brilhante apresentação. Convidamos neste momento o Leandro Sapiro, coordenador técnico de Educação em Saúde e coordenador das unidades móveis de odontologia do SESC-RS, para entregar um mimo como forma de agradecimento ao professor Dr. Carlos Alberto Feldens pela brilhante apresentação. Bom, inicialmente eu fico sem palavras para agradecer ao colega e amigo, professor Carlos Alberto Feldens, que sempre que requisitado, sempre que solicitado pela gente, nunca hesitou e sempre foi extremamente solícito e de uma disponibilidade ímpar em colaborar, em compartilhar o que tem de mais recente em termos de produção científica, não só no Brasil, mas com certeza no mundo, pela dedicação e pela capacidade que o Feldens tem de se dedicar à pesquisa. Aquela foto que eu coloquei no início ali na apresentação do seu currículo, ela não foi por acaso, que eu acho que um pouco ela transmite uma parte da sua essência, que é a arte de cultivar amigos e de sempre estar disponível e essa gana, essa sede pela ciência, pelo conhecimento e de por compartilhar isso com os próximos. Então, professor, eu fico sem palavras para agradecer mais uma vez o segundo ano que a gente conta com essa parceria e nosso muito obrigado.